Queridos, graças a Deus. É um prazer estar aqui e é um prazer estar sendo instrumento de Deus para trazer cura, crescimento emocional, crescimento espiritual. Dizer como eu sempre digo, né? Ontem nós inauguramos um grupo de núcleo de psicólogos e terapeutas cristãos em Magé. E eu sempre digo, olha, o nosso papel é cumprir uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é sermos canal de Deus. Aonde quer que o Senhor nos colocou, seja no país que nós moramos, no bairro que nós vivemos, na cidade que vivemos, na família que o Senhor nos colocou e na profissão, no negócio, no cuidado do lar que o Senhor nos chamou. A coisa mais importante na vida de um ser humano é entender o propósito e a missão para a qual ele foi chamado. Por que isso é importante? Porque quando eu sei quem eu sou, né? E talvez você que está aqui comigo, você vai dizer assim, meu Deus, mas a pastora Rose, ela tem que falar disso em todos os momentos. Enquanto fôlego Deus me der, eu irei falar. Se você conhece de onde você veio, se você sabe quem é seu pai, e se você sabe quem você é e qual a sua missão neste planeta, você não é refém de nada nem ninguém. Uma das grandes prisões emocionais na vida do ser humano é aquela prisão onde ele é atraído com amor, com palavras sedutoras, com emaranhamentos emocionais. E é sobre isso que nós estaremos falando aqui para vocês nesse tempo. E é muito importante que eu diga isso, porque muitas pessoas dentro dos círculos eclesiásticos, seja ele cristão ou não, estão ali por causa de um ritual, por causa de um costume, por causa de medo e não por causa de uma relação afetuosa e amorosa. Outra coisa que eu quero dizer para você, porque existe a dependência emocional, e eu vou definir o que ela ocorre porque nós criamos mitos na nossa mente que nós somos devedores um dos outros. E a Bíblia é muito clara, e eu quero dizer para você, guarde isso no seu coração. O próprio apóstolo Paulo dizia à igreja que ele cuidou, que ele ensinava: não devais nada a ninguém, exceto o amor. Então, a única coisa que nós somos devedores, e você vai ver isso em Romanos 13:8, Paulo dizendo, olha, você só é devedor do amor. E como é que a gente paga amor? Amando. Então, se alguém te faz algo, querido, você não deve nada a essa pessoa, não se deixe envolver por dívidas que as pessoas tragam. Ah, você me deve isso, você me deve aquilo. Por que eu estou te falando? Porque nós fomos criados num sistema de notas promissórias emocionais. E ficamos aprisionados nesse círculo vicioso desde a nossa infância. As próprias mães criam seus filhos dizendo o seguinte: olha, você está vendo essa nota promissória? Se você cresceu, se você estudou, se você trabalhou, foi por minha causa, foi por causa do seu pai, e nós cobramos isso emocionalmente dos nossos filhos. Famílias vão prendendo os elos dessa relação que deve ser amorosa e voluntária numa dívida emocional. E aí começa todo o ciclo de adoecimento, né? O ciclo do adoecimento de que eu sou devedora, e nós não devemos nada. Os nossos pais tiveram desejo de fazerem sexo, aprove a Deus colocar a boa semente dentro deles e nos trazer a essa existência. Então, se há alguém que nós somos devedores a Deus pela vida. E devemos honrar os pais que nos geraram. A Bíblia não diz, sejam devedores dos seus pais. A Bíblia diz, honrem os seus pais. Então, eu quero partir lá do princípio. Por quê? Porque crescemos num estilo de relação de que vamos dever a vida inteira.
Pais que cobram dos seus filhos, filhos que ficam culpados porque acham que estão devendo aos seus antepassados, e, na verdade, nós devemos a Deus Pai. E quando eu entendo isso, eu sou liberta. Por isso que o conhecimento traz libertação. Então, quando eu entendo que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesma, eu estou entendendo o princípio básico da minha criação. O amor que eu dou ao outro precisa ser da medida do amor que eu dou a mim. E a dependência emocional não cumpre este princípio. Ela coloca o outro num lugar de adoração. Então, dependência emocional e idolatria é a mesma coisa com nomes diferentes. E é um nome mais aceito, porque é um nome usado na psiquiatria, e nós disfarçamos, repaginamos este nome e dizemos, é porque eu amo demais. Eu amo demais o meu filho, eu amo demais o meu marido, eu amo demais o meu pastor. Fale mal de mim, mas não fale mal do meu pastor. Fale mal de mim. E eu já falei isso muitas vezes. Fale mal de mim, mas não fale mal do Tony. Fale mal de mim, mas não fale mal dos meus filhos. Queridos, nosso telhado vai ser de vidro a vida toda. Nasceu, seu telhado é de vidro. Então, não fale mal de ninguém, nem de si mesmo. Não estamos autorizados ao julgamento, nem a falar mal de nada, nem de ninguém. Mas a falta de identidade, a falta de propósito no nosso coração é que nos adoece. E nos adoece invertendo o caminho da autoestima. E aí eu vou definir para você o que é a questão da dependência emocional. Como que ela é caracterizada? A dependência emocional é um transtorno psicológico que ela tem métrica. Ela pode ser moderada, ela pode ser leve, ela pode ser grave e ela pode ser gravíssima. O gravíssima, ela entra no nível de transtorno que gera o feminicídio. E não é só feminicídio, existem mulheres também que matam, porque acha que se você não é meu, você não é de mais ninguém. Já que eu não dei conta de cuidar dessa família, eu mato todo mundo e me mato, né? Alguns não conseguem se matar, mas eles acham que ninguém mais é digno de amar aquela família. Então, é um transtorno psicológico que gera um apego excessivo a alguém. Mas deixa eu lembrar você, há uma escala métrica. Você pode ser moderado, né? É aquele apego que você define, né, bonitinho dentro da igreja como, eu tenho ciúme, tá? Então pode ser um transtorno moderado, leve, grave e gravíssimo. Não se esqueça disso. Quem sofre de dependência emocional, independente dos níveis, eu não vou ficar apegada aos níveis, tá? Ela não consegue estabelecer relações saudáveis e equilibradas. Imagine um azulejo, um piso, né? Esse piso de porcelanato, aquele grandão. Imagina aquele piso, né? Você vê que ele é grande e você está ali no centro daquele piso. O risquinho que está em volta daquele piso é o limite emocional que toda relação saudável, todo ser humano precisa ter. Existe um espaço interno e externo que nós precisamos proteger. O nosso espaço interno psíquico é aquela linha daquele piso, tá? Daquele piso de porcelanato. Só entra ali quem você permite, mas as pessoas não podem morar ali. Você moraria com mais alguém, você conseguiria ficar preso. Vamos imaginar uma tarefa aí desses Big Brother da vida. Você conseguiria ficar ali, sentar, comer num espaço daquele tamanho? Provavelmente sim. Você dormiria meio encolhidinho, mas pensa, outra pessoa junto com você naquele espaço, dividindo todo o tempo. Você não suporta. Assim é a nossa psique. Nós precisamos de uma proteção, né?
interna. Por isso que nós precisamos adorar individualmente, aceitar Jesus individualmente, nos autorresponsabilizar pela nossa vida individualmente, porque não damos conta de cuidar psiquicamente de todo mundo. Então, quando a gente não consegue estabelecer relações saudáveis e equilibradas devido ao medo de abandono, rejeição, que são os 2 primeiros sintomas que faz com que você seja dependente emocional de alguém. Quando eu falo você, eu não estou dizendo para você, eu estou falando de uma forma geral. Então, o sujeito, quando ele é dependente emocionalmente de alguém, ele tem medo do abandono. E o abandono não é esse abandono da vida real. É um abandono que já foi caracterizado lá atrás, desde a gestação dele. Crianças que não foram desejadas, ainda que inconscientemente. Ah, mas a minha mãe nunca me falou que ela me rejeitou. Não precisa. Não precisa. Quando há uma rejeição na fecundação, quando a mãe não gesta aquele bebê no seu corpo, amando aquela criança e aceitando ela, por isso que depressão pós-parto, ela causa dependência emocional nas crianças, no adulto, gera um adulto disfuncional, porque a criança não sabe por que ela está sendo rejeitada, mas a mãe está doente. A mãe rejeita por outros fatores também patológicos, né? Então, o medo do abandono e a rejeição faz com que o sujeito cresça e ele se anula. Ele pega aquele espaço, aquele quadrado que ele está ali, e ele apaga aquelas linhas. Então, imagina um piso, né, de porcelanato, onde você apaga aquelas linhas e você não sabe mais qual é o seu quadrado e qual é o quadrado do outro. E você se mistura emocionalmente, você deixa de ter desejo, você deixa de sonhar seus sonhos para sonhar o sonho do outro, né? E isso vem de um adoecimento que a pessoa se anula e ela assume papéis de salvadoras. Eu preciso salvar o outro, ele precisa de mim, né? Mães dependentes emocionalmente dos filhos que são alcoólatras ou que são usuários de drogas ou que são criminosos que estão presos, elas pagam um preço altíssimo, elas se anulam e diz assim: ele só tem a mim. Se eu saio da vida dele, ele morre. Ou seja, mentira. Mentira. A pessoa vai dar conta. Nós sobrevivemos à morte de qualquer pessoa. Só não sobrevivemos quando nós escolhemos morrer emocionalmente, né? Então, isso pode acontecer. Amigos em relações de amizade, relações de patrão-empregado, tá? Isso pode acontecer com relação de pais e filhos, isso pode acontecer com relações entre liderança religiosa, líderes políticos, por isso você vê pessoas matando por causa de um líder político, a pessoa idealiza o Salvador e encarna o Salvador naquela pessoa, né? Mas a dependência emocional é um comportamento viciante, que o indivíduo ele necessita da outra pessoa para ser completamente feliz. Por isso que alguns casos na terapia, e eu digo sempre, não façam terapia com qualquer pessoa que não conheçam as ferramentas. Não existem terapeutas de 2 anos, de 3 anos, nós estudamos a vida inteira, porque existem ferramentas e mecanismos para te libertar desse lugar de adoecimento. E se a pessoa usar mal essa ferramenta, a pessoa, o indivíduo, ela fica dependente, inclusive, do psicólogo. Então, até desmamar a pessoa para dar alta, desmamar a pessoa de uma medicação, desmamar a pessoa para que ela tome a coragem de assumir a sua identidade, dá a ela o giz que vai demarcar o território emocional dela de novo e vai dizer assim, olha, eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo com todas as minhas fragilidades.
eu tomo as rédeas da minha vida, eu me autorresponsabilizo por mim. É um processo longo, doloroso, que muitas vezes, se for mal usado, até com os nossos discípulos, em vez de ajudá-los, nós os adoecemos. Então, Deus não nos deu o governo da alma de ninguém. A alma é uma terra que ninguém pode pisar, exceto o Espírito Santo, que fala a alma para que ela obedeça. Ele governa o espírito humano. A alma, Deus deu livre-arbítrio. Então, se até o Espírito Santo é cuidadoso para administrar e falar a alma do homem, quem sou eu, quem é você para controlar a vida do outro? E, às vezes, pessoas nos amam tanto que elas nos querem só para elas. Elas não querem dividir. Filhos que não querem dividir a mãe com os outros filhos. Maridos que não querem dividir o amor da atual esposa com os filhos do outro casamento. E essa tem sido a causa dos grandes feminicídios. Você é minha, você é exclusividade minha. Querido, nós possuímos coisas, objetos. Isso é meu. Um objeto pessoal, por quê? Porque é o meu batom, que eu nem passei hoje, né? Mas eu divido se eu quiser. E nem o batom eu posso dividir, porque eu posso adoecer alguém se eu tiver alguma doença labial. Então, a gente divide uma roupa, né? Mas existem coisas que são exclusivas nossas. E a nossa saúde mental, a nossa alma precisa desse governo, ela precisa estar cheia do entendimento no nosso espírito, para que o nosso espírito governe a nossa alma. E a gente saia desse lugar mentiroso, criado pela cultura, pelas feridas da infância, pelos desejos dos nossos pais, porque os nossos pais, por causa do adoecimento deles, eles nos adoecem também, porque não somos perfeitos. Por que que a família cristã é o lugar mais terapêutico? Porque ali Jesus é o Senhor, e nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, adotados por Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho é o lugar mais curativo do mundo. Não existe lugar de cura maior do que o Evangelho. Não existe poder de cura e libertação nas 3 dimensões, no espírito, na alma e no corpo, fora do Evangelho. A ciência tem ferramentas, mas ela não faz tudo, né? Então, entender isso é muito importante para nós entendermos que tem saída, tem cura para a dependência emocional. Não é fácil, é um processo que vamos precisar de ajuda espiritual, ajuda profissional e ajuda de líderes, amigos, companheiros de julgo, companheiros de jornada. Eu tenho uma amiga que diz assim: Rose, você é minha amiga de trincheira, né? E aí, eu não gosto muito de filme de guerra, mas quando a gente tem marido que gosta, a gente acaba assistindo. O que é uma vida na trincheira de guerra? Querida, ali não tem meu, ali tudo é nosso. Porque se você não se protege, você põe todo mundo a perder. Então, quando eu tenho amigos de trincheira, é para luta, para bênção, para alegria, para tristeza, e esses amigos nós vamos precisar nesse processo de limpeza de alma, de desconstrução da dependência emocional. Eu preciso olhar as pessoas que eu estou adoecidas com elas e dizer assim: eu sobrevivo sem você. Eu sou grata a Deus pela sua vida, mas o ar que eu respiro não precisa passar dentro de você. Isso é libertação. É saber que você vai continuar sendo amada, ainda que você não tenha o outro do teu lado fazendo tudo para você, ou vice-versa. Porque os dois lados são adoecidos. Quem controla emocionalmente o outro e manipula, e quem controla porque diz para o outro: sem mim você não sobrevive. Eu sou o seu Deus. É idolatria por quê? Porque você tira tudo do centro e coloca aquela pessoa, aquela coisa, aquela profissão. E junto com esse transtorno está um outro transtorno, o narcisismo.
né? Lila está perguntando, tem a impressão que existem pessoas que têm uma predisposição à dependência emocional. Quando se livra de um relacionamento, já cai no outro, seja ele qual for. Isso é verdade? Sim. Podem fazer como a Lila está fazendo, vai colocando aqui, né? Ivanete, quando você diz assim, eu preciso de tratamento porque sou dependente emocional, você deu o passo mais importante que a alma precisa dar. Reconhecer o adoecimento, reconhecer que precisa de ajuda. Quando eu olho e vejo o tamanho da sujeira que eu estou envolvida, eu tenho duas opções. Ou eu tiro a roupa suja e tomo banho, ou eu digo assim, tá sujo, mas está quentinho. Eu não quero ter o trabalho de tirar tudo, tomar banho, jogar isso aqui fora e vestir outro. Então, você deu um passo muito importante. Parabéns por isso. Lila, respondendo a sua pergunta, é mito ou é verdade? É verdade. Por dois motivos. Por causa das nossas heranças genéticas, por isso conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecer a genética e o perfil da minha família. Identificar na minha árvore genealógica os perfis de pessoas deprimidas, dependentes, resmungonas, vitimistas, e entender se eu me saboto, se eu me identifico, ou se eu faço uma cópia comportamental. Eu não sou, mas eu imito o comportamento de pessoas que, para mim, são significativas. Pessoas que, para mim, são honradas, pessoas que eu admiro, que eu gosto. Existem pessoas, Lila, que elas admiram tanto, tanto uma pessoa que ela coloca como ídolo, que ela é incapaz de reconhecer os erros e os defeitos. E ela culpabiliza outros pelos erros daquele. Não, é a sociedade que faz isso com ele. Ele está preso porque judiaram muito dele, porque ele não foi amado. Não, esse líder político, ele é condenado por todo mundo porque ele é inocente. A gente tenta minimizar a responsabilidade do outro, né? Então, a autossabotagem entra aí. Então, você vê que eu já estou falando já de 3 sintomas. A dependência emocional, gente, isso dá um seminário. A gente fica o ano inteiro falando disso. Então, a quem é dependente emocional, ele se sabota, ele é narcisista, mas não é porque ele é mau. Ele tem uma configuração, e aí eu vou usar a linguagem que eu uso para as crianças, quando eu ensino sobre dependência emocional para elas, sem ensinarem elas a serem rebeldes a papai e mamãe. Eu digo para elas o seguinte: Deus nos deu uma porção de peças de quebra-cabeça. Aquela imagem do quebra-cabeça é minha. Eu não posso brincar com você e dizer assim, olha, o meu quebra-cabeça é de flores, o seu é de dinossauro. A gente vai misturar tudo aqui e nós vamos montar um dinossauro cheio de flores e umas flores cheias de dinossauro. Não vai dar certo. O quebra-cabeça da vida é a única coisa que eu e você vamos montar sozinhos. E aí se chama identidade e propósito. O grande problema é que eu quero montar o meu quebra-cabeça e eu quero envolver você e quero que você monte o seu quebra-cabeça com as minhas peças. E aí que a coisa começa a desengrigolar, dá tudo errado, né? O carioca diz assim, deu ruim, e dá ruim mesmo. Porque não encaixa. As peças vão ficar trepadas, vai ficar faltando, a coisa fica disforme, fica feio e gera dor. Gera dor física, porque o corpo vai gritar e vai adoecer. Gera dor emocional e você não se ajusta na sociedade, porque Deus nos deu peças limitadas do quebra-cabeça, que quando eu perco, ela vai ficar faltando. Por isso existem pessoas dentro da igreja com grandes buracos emocionais, e como são cansativas, porque elas perderam e elas não deixam Jesus restituir a sua identidade. Sabe como a identidade de Jesus é restituída? Imagina aqui, ó, eu tenho
essa foto, né? Aqui está o nariz do meu leão. Imagina aqui que essa peça aqui, ó, do nariz do leão, sumiu. Eu não tenho ela. Então, como que eu vou reconfigurar? A natureza de Jesus tem que ser impressa aqui. Não é mais a minha. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aquilo que faltou da nossa infância, aquilo que faltou no meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, os erros que eu cometi na criação dos meus filhos, não pode mais ser uma culpa e uma acusação. Eu tenho que pegar isso e usar como aprendizado. E eu tenho que sair desse processo de adoecimento com a ajuda do Espírito Santo, dos meus amigos profissionais da saúde mental, com os meus líderes e com os meus companheiros de jogo. E com a minha família, que precisa ter paciência comigo nesse processo. Porque a família, Lila, são nossos maiores sabotadores. Que é tão bom ter um bode expiatório, e toda a família tem, que quando você liberta, através da terapia, um bode expiatório, a família se desconfigura. Ele passa a ser o bitolado, o crente, tá maluco, você não sabe o que você está falando, fulano está com parafuso a menos. Ah, pastora, mas você está falando da psicologia. E aonde a Bíblia fala disso? Hoje eu não vou te mostrar o texto, mas depois eu deixo lá no grupo, se você estiver interessado. Um dia, Jesus estava fazendo milagres, e ele estava numa casa muito cheia, e as pessoas vinham, queriam estar junto dele, a ponto de um paralítico ser pego pelos seus 4 amigos, colocado em cima de um telhado. Imagina carregar, puxar alguém, né, que anda, imagina puxar alguém que não anda num telhado. Imagina, 2 escadas, eu fico imaginando, 2 escadas, 2 pegando de um lado, 2 pegando do outro, e colocando esse homem dentro do lugar onde Jesus estava. A cura da dependência emocional, ela vem quando nós temos companheiros de jogo, que nos pegam quando nós não conseguimos fazer nada e nos leva à presença de Jesus. E aí, seus irmãos, porque às vezes a perseguição vem dentro da nossa casa, chega para Maria, chega para a mãe, que José não aparece mais nesse texto, e diz assim, olha, Jesus enlouqueceu, teu filho está maluco, teu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, olha a multidão que está atrás dele. E aí Maria, né, talvez pressionada por aqueles outros filhos, esquece e vai até Jesus. E ela não consegue entrar. Ela não consegue entrar. E aí ela dá um comando, né? Com todo o amor que eu tenho, sabe? Pela história bíblica. Mas Maria se esqueceu da promessa. E ela falou assim, fale lá, vai lá dentro e diga para aquele menino lá quem é que está aqui. Não é qualquer uma, não é um discípulo, não é uma mulher da aldeia, é a mãe dele. Fala para ele que ele tem 5 minutos para vir aqui. Eu estou fantasiando, né? Jesus, vem cá que a sua mãe está aqui. Mamãe, quem é minha mãe? Quem é que está me chamando? Queridos, eu tenho uma missão. Sabe quem é minha mãe? É todos vocês que dependem e precisam de mim. Quem são meus irmãos? São todos aqueles que estão conectados com o meu Pai. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão, porque o dia que ele foi batizado, ele ouviu uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado. Isso é identidade. Então, eu preciso entender quem eu sou, para eu não ficar preso nessas armadilhas. E como eu falei para vocês, isso é pano para manga, nós vamos ter um longo caminho pela frente. Né? A Ivanete diz assim, eu tenho sofrido muito, pastora, por causa dos meus 2 filhos mais velhos. A culpa tem me dominado e eu fico casando onde errei, porque eles querem viver o que eu não tenho planejado. Querida, eu quero terminar nesses 3 minutos, Ivanete amada, dizendo para vocês, mãe e pai vai errar muito, mas vai acertar muito. E o que você acertou? Você deu vida. Você os criou, você os preparou para a vida. O que eles vão fazer com a vida deles não é responsabilidade sua.
Os erros e os acertos deles faz parte da escolha, do livre-arbítrio. Lembra da peça do quebra-cabeça? A mãe não escolhe as peças que os filhos vão montar os quebra-cabeças. Aí é que está a grande sacada da cura emocional. Satanás coloca culpa para nos aprisionar e roubar de nós a alegria da salvação. Mãe é especialista em autossabotagem, para dizer a culpa do erro do meu filho, a culpa do erro dos meus pais, a culpa do erro do mundo, a culpa do erro do Brasil é minha. E brasileiro adora fazer isso. Brasileiro adora dizer que a culpa é de alguém. A responsabilidade é nossa, querida, e seus filhos são responsáveis por tudo que eles fazem, porque você não os induziu ao erro, você os induziu ao acerto. Então, se ame, se perdoe no dia de hoje e diga, Senhor, eu estou dando um passo importante na minha cura e na minha libertação. A partir de hoje, não casse mais uma peça do quebra-cabeça que não é sua. Diga para o Espírito Santo, me ajuda, Senhor, a me perdoar, porque o Senhor já me perdoou. Se eu errei na educação dos meus filhos, eu errei amando, eu errei porque eu queria o melhor. Agora eu quero perdão e quero cumprir o meu propósito. A culpa te rouba de cumprir o teu propósito. Então, saia desse ciclo, porque dependência emocional é se perder dentro de um labirinto da vida. Você não é feliz, não deixa ninguém ser feliz, porque imagina, viver com uma pessoa que se culpa o tempo todo. Então, eu abençoo vocês. Eu declaro que nós estamos dando um passo importantíssimo. Deus falou para mim, se prepare, porque há uma guerra sendo travada. Muitas pessoas serão libertas com esse estudo. Por isso, tantas lutas você tem enfrentado. Mas eis-me aqui. Que Deus me use como canal dele, na sua vida. E que você seja curado na sua mente, na sua alma, no seu espírito, seu corpo seja livre, que você possa absorver todo esse estudo e ser feliz. Viver o seu propósito, estudar a palavra, descobrir quem você é em Cristo Jesus, estar firme no seu chamado, no seu propósito, que é único. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Mônica. Que Deus te abençoe, Lila. Muito obrigada, meus queridos. Amém. Vamos continuar, pastora, semana que vem, quarta-feira, porque tem muitas perguntas e a gente não consegue responder tudo. Falei que ia virar série, viu? Então, quarta-feira que vem, vai lá já montando a sua pergunta e já vai chamando mais pessoas para a sala. Assim como foi libertador para você, vai ser para mais pessoas. Beijo no coração de vocês. Amanhã nos encontramos na sala de oração. É quinta de oração, não desanima não, hein? Obrigada, pastora Rosi. A gente se vê, amados. Beijo, amo vocês. Eu copiei rapidinho o chat aqui e joguei lá para a pastora não perder nenhuma pergunta, tá bom? Amém. Obrigada, Lila. Beijo.